Eu acordei há pouco, peraí, dá um tempinho, gente. Deixa eu me acostumar com o ambiente, né? Conheço alguns de vocês, eu sou professor de geografia, vim contribuir um pouco com a preparação de vocês para esse desafio de amanhã, né? E é interessante, 15 anos depois que o Enem foi lançado, em 98, perceber a dimensão que ele tomou, né? O que seria uma prova, que era uma avaliação do ensino médio do país, que iria acabar com o vestibular e que, de certa maneira, virou um grande vestibular, um vestibular nacional. Eu estava vendo um pouquinho do Márcio lá de casa, pela internet, as pessoas de onde elas estão vendo a gente, do Brasil inteiro, é bem impressionante. E, pensando claramente na prova que vocês vão fazer, rola para mim uma preocupação, porque o Enem, ele originalmente não é um vestibular. E isso acaba causando algum problema. Por quê? Porque vocês vão ser avaliados por algumas questões que efetivamente vão envolver o conteúdo brilhantemente explicado já aqui pelo Márcio, pelo Café, pelo Drummond, mas tem uma coisa também política na prova. A prova tem uma abordagem, ela tem algumas características próprias. Ela não é só a famosa competência final lá da redação, né? Que todo mundo sabe que a redação tem que ter um tipo de proposta com respeito. Isso, na verdade, permeia as questões também. A prova de humanas, o Márcio começou, eu vou completar. Ela tem lá o conteúdo de geografia, ela tem o conteúdo de história, mas ela tem um lado filosófico. Ela tem, na verdade, algum tipo de abordagem que você percebe ali até o ponto de vista político de grande parte do que o governo pensa, do que ele valoriza. Eu peguei 3 eixos para conversar com vocês. Eu peguei o eixo tecnologia, a prova do Enem valoriza intensamente tecnologia. Entenda, como o Enem não nasceu como vestibular, o governo decidiu, e não foi nem esse governo, porque isso vem lá de trás, como eu falei, vem lá de 98. Esse governo, na verdade, deu uma mudada no formato. Tecnologia, na verdade, faz parte de uma lógica que o Enem veio como uma tentativa deles de mudar a forma de educação do país. Você pode até discordar. Pô, mudar de cima para baixo é sacanagem. Quer dizer, eu mudo a prova para fazer a escola mudar? Enfim, é discutível no sentido democrático, mas foi feito assim. Então, tecnologia cai muito na prova, vocês vão encontrar das 45 questões de humanas. Eu chuto aí pelo menos umas 10 que vão envolver tecnologia. Tecnologia na indústria, tecnologia na agricultura, tecnologia no mercado de trabalho. E aí a gente vai ter que dar aqui algumas dicas, porque dependendo do texto inicial, você vai abordar a tecnologia de uma maneira mais positiva, geralmente quando o viés é economicista, tá? E, dependendo do texto, pode ser uma abordagem negativa, uma tecnologia que acaba sendo excludente. Eu vou falar um pouquinho aqui de relações de poder, porque a prova também trabalha relações de poder em várias escalas, e eu vou fechar com o meio ambiente. Vocês sabem que a prova do Enem valoriza intensamente o meio ambiente e ela tem um ponto de vista. Então, a gente vai utilizar esse tipo de jogada. É claro que a matéria é importante, mas é fundamental que vocês percebam que há um ponto de vista que permeia uma sociedade que tem uma série de conflitos, ok? Está pronto aqui para mim como é que funciona? Deixa eu não fazer besteira. Como é que eu jogo na tela? Me ajuda aqui, por favor. Eu não jogo, alguém joga para mim. Muito obrigado. Então, vai lá. Estou sabendo legal, né? A primeira eu peguei do Enem de 2010, o seguinte. Os últimos séculos marcam para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança em termos de produtividade. Produtividade é quanto você produz na média. Produção é total, produtividade é na média. Chegou-se recentemente à constituição de um meio técnico, científico e informacional. Isso é uma expressão-chave de um professor famosíssimo de geografia, já falecido, que é o Milton Santos, sempre citado nas provas, em que ele fala que essa tecnologia hoje é tão avançada que ela mudou as relações. Aliás, quem está me vendo? Vocês aqui, presencialmente, eu estou aqui no bairro de Copacabana e tal, e um monte de gente pelo Brasil todo. O Brasil tem 5.570 cidades. Então, na prática, a tecnologia muda esse tipo de relação. Essa aula aqui já é a prova concreta de como é que o meio tecnológico ele induz mudanças no espaço geográfico. Vai cair de novo, não tem jeito. É um impacto grande demais, é uma mudança grande demais para a gente passar ao largo. Tá? Volta lá para mim. Cadê eu? Meio técnico científico informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural. Tanto nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas. Então, ele já te deu uma dica. Esse processo acontece no urbano e no rural, acontece no país rico e no país pobre. Aí ele vem. A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo produtivo em diferentes países.
Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que essa questão começou difícil. Por que ela começou difícil? Quando eles colocam lá um texto do valor econômico sobre tecnologia, da The Economist, revista estrangeira importante sobre o assunto, da Exame, você já tem uma certa pegada aí na história. Porque se são fontes muito ligadas ao setor, há uma tendência de uma abordagem o quê? Positiva do assunto, em que o gabarito vai ser alguma coisa tipo produtividade, rentabilidade, alguma coisa nessa linha. Quando, ao contrário, eles vão lá na academia, lá na universidade, e pegam o texto de um cara que está fazendo uma análise crítica do processo, isso é muito comum, revista eletrônica da UFRJ, da Unicamp e por aí vai, você já pode ficar um pouco mais receoso. Pode ser que esse cara coloque a tecnologia na questão para mostrar algum tipo de injustiça. Sabe que a gente da Humanas adora injustiça, né? A gente adora fazer denúncia, porque alguém tem que fazer o serviço sujo, né, gente? Ficar só batendo palmo para um mundo maravilhoso, para um mundo que não é tão maravilhoso assim, não seria legal. Eu sei que é fácil zoar a gente de Humanas, o pessoal de exatas gosta muito, né? Errar é Humanas, não sei o que e tal, mas alguém tem... Não é assim, não é brincadeira comum, eu aceito. Mas eu também aceito o papel de denunciar certas injustiças. Porque no caminho de lá para cá, da minha casa para cá, eu vi um monte de coisa feia pela rua também. O mundo não é tão cor-de-rosa assim. Você pode até imaginar que a tecnologia vai determinar esse mundo. A gente tem algumas dúvidas. Você, por enquanto, só quer acertar na prova. Então, é só isso que você quer nesse momento. Você está sendo pragmático e eu concordo. Então, eu estou tentando te dar a seguinte dica. Se a fonte for de uma revista ou de um jornal econômico, a abordagem tende a ser positiva. Quando ela vem de uma análise crítica de algum autor famoso, por isso, é mais fácil. Esse cara não ajudou a gente. Ele não se posicionou. Ele falou o seguinte, a tecnologia está no campo e na cidade. A tecnologia está no país rico e no país pobre. E aí, quando ele te pede uma verdade, você vai ter que trazer uma informação que a gente faz muito em aula de geografia. O mundo atual está cada vez mais homogêneo. Cuidado, perigo, certo ou errado? O mundo atual está cada vez mais homogêneo, está ficando tudo igualzinho. Você marca isso certo? Não marca, não. A gente não dá isso como gabarito. O mundo está ficando integrado, mas ele não está ficando igual. Entenda bem, se a tecnologia se territorializa de maneira diferente em lugares diferentes, o mundo não está ficando igual. Ele pode ficar linkado, mesmo que à distância, mas as desigualdades elas vão persistindo. Nesse caso, ele vai trabalhar o rural e o urbano. Rural e urbano estão cada vez mais ligados ou cada vez mais isolados? Mais ligados. Você vai no campo hoje e o cara está produzindo com uma máquina que veio da cidade. Ele está produzindo alguma coisa no campo que vai para uma outra cidade para ser transformado. Ele vai abordar essa relação cidade-campo. Ingenuamente, a gente pode pensar que é uma relação igualitária. O campo depende da cidade para fazer a produção, mas a gente aqui na cidade depende do campo da matéria-prima. A abordagem costuma ser essa? Que a partir da modernização tecnológica, a relação campo-cidade ela é igual ou alguém controla alguém? Se tem alguém dominando, quem é que domina cada vez mais? A cidade. A cidade passa a exercer um controle sobre o campo. Só que a questão pode não colocar isso. Ela pode simplesmente fazer um comentário geral. Ocorreram mudanças nas relações. Vamos ver as alternativas e aí você se posiciona. Joga lá. O assunto não é fácil. Eu não considero, só uma coisinha, eu tenho uma visão curiosa sobre a prova do Enem. Nesses anos todos, eu trabalho com o Enem há algum tempo, né? Por uma série de motivos, desde o início eu achei a ideia do Enem interessante, porque eu achei essa ideia da mistura das matérias legal, para que a geografia é, por definição, uma matéria multidisciplinar. Tem horas que eu fiquei ouvindo um pouquinho da aula de biologia, e o que biologia tem a ver com geografia? Depende. Se for abordar vegetação, eu me dou bem ali. Aí entra a aula de física, ele fala de radiação, eu também me dou bem, porque eu saio lá por aquecimento, por tipo de variação térmica que você tem no planeta, eu consigo safar com alguma coisa. Com história é óbvio. Então, quando veio o Enem, eu fiquei simpático. Mas percebi uma grande antipatia para com a prova, porque era uma mudança. E um carimbo numa prova como prova fácil. Eu não acho a prova do Enem fácil. Eu acho que algumas questões do Enem são fáceis demais, o que leva à ideia de uma prova fácil. Mas, dependendo do teu objetivo, você não vai decidir naquela questão. Você vai decidir justamente naquelas 10 de 45 que são difíceis como essa e que exigem um conteúdo muito grande. E que não fariam feio na FUVEST, que não fariam feio no velho vestibular da UF,
que não fariam, entendeu? São questões que, na verdade, cobram um conteúdo mais denso, como é essa. Vai, joga. Já foi, vai mais um. Oh, sou eu que mudo aqui? Acho que sou eu que mudo, gente, foi mal. Deve ser aqui. Aqui, que genius. Introdução da tecnologia equilibrou o desenvolvimento econômico, equilibrou. Olha lá, olha a malandragem. A gente não aceita que a relação campo-cidade ela é equilibrada. A relação é desigual. A cidade controla o campo. Ô, João, eu discordo disso. Eu acho que o campo é que manda. A gente da geografia que faz a prova acha isso, querido. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente acha que o campo, na verdade, hoje ele virou um fornecedor de matéria-prima. Você pode dizer assim, não era para ser assim. Ok, podemos tentar reformar o mundo. Mas, nesse momento, infelizmente, para quem está no campo, o campo virou um fornecedor. Por isso, não é equilibrado, vai. B, tecnificação do espaço geográfico marca o modelo produtivo dos países ricos, uma vez que pretendem transferir gradativamente as unidades industriais para o espaço rural. Na verdade, o que está acontecendo é que você já não sabe mais o que é rural, o que é urbano. Mas não tem muito sentido mandar a indústria para o campo, porque a indústria pressupõe o quê? Uma certa concentração de fatores, que o campo não tem. Vai mais uma. Construção de uma infraestrutura científica e tecnológica promoveu um conjunto de relações que geraram novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade. Eu não vou te perguntar se essa está certa. Eu não vou te perguntar isso. Essa, por acaso, é o gabarito, mas eu quero saber de você outra coisa. Qual o risco dessa letra C? Qual o risco? Qual é a grande afirmação radical? Volta na letra C. Vê se você tem algum risco. Construção de uma infraestrutura científica e tecnológica, isso é inegável, no mundo atual. Promoveu um conjunto de relações, ele não falou quais são as relações, promoveu um conjunto, gerando novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade. Risco zero, é marcar e ir para a galera, porque ele não faz afirmativa, esse domina aquele domina esse, é somente nesse. É claro, a prova não vai te dar o mole, galera, do sempre, todos, nunca, isso não vai rolar. Mas a prova te dá alguns moles que, se você dominar bem a língua portuguesa, você se safa mesmo na prova de humanas, em que os gabaritos costumam relativizar a afirmativa. Tem relação com, contribui para, pode não sei o quê. Amigo, tudo pode, tudo contribui para, tudo tem relação com. Então, a letra C, eu não queria que você me dissesse é o gabarito. Eu queria que você me dissesse o seguinte, João, não tem como não marcar C, porque, no fundo, ela fala por cima do assunto e não se posiciona. Logo, o risco é nenhum. Por isso que, às vezes, alguém mais velho, que já parou de estudar há 2, 3 anos o assunto de ensino médio, vai para a universidade, desiste daquela carreira, volta, pega a prova, acerta uma questão que você erra e você fica pé da vida. É porque o cara ganhou densidade, gente. O processo educacional, é bonito ver isso aqui para quem é professor. Vocês estão correndo atrás pragmaticamente da prova? Ok. Mas ainda assim, 8 da manhã, chegou aqui cedo, acordou 6 e tal, ouvindo informação. Não, eu acho que transcende, honestamente. Acordou mais cedo, 5, 4 e pouquinho? Mas está no horário de verão, né? Então, assim, quando você pega isso, é bacana, assim, essa coisa de ter o conhecimento. É porque caiu na prova. Você sabe que, babacamente, eu tenho a ilusão de que algumas coisas que a gente fala ficam além da prova? De que vocês levam com vocês? Pelo carinho que vocês tratam os professores e tal, me parece que algumas das coisas que a gente fala, elas transcendem o cai na prova. É meio assim, é mudar até a maneira como você enxerga as coisas. É uma forma, porque a educação ela é cumulativa, né? Volta lá só para eliminar a D e a E, ou I, sei lá como é que você fala. A aquisição de máquinas e implementos industriais incorporados ao campo proporcionou aumento da produtividade. Ok. Libertando o campo, você vê que só com aquele conhecimento de que a relação campo-cidade não é equilibrada, você já eliminava a A e a D. Não libertou o campo está mais dominado. Incorporação de novos elementos produtivos oriundos da atividade rural resultou em uma relação com a cadeia produtiva, acho que é da indústria, né? Está errado ali, subordinando a cidade ao campo, ou seja, aquela informação eliminou 3. Aquela informação, a relação não é equilibrada, já matou 3. E o gabarito é simplesmente, as relações são novas, porque a tecnologia permitiu esse tipo de relação. Parece até que é fácil, né? Não é fácil, mas se você dominar o conceito-chave, você vai. Tranquilo? Beleza? Foi legal essa? Então vai para a próxima, quer dizer, sou eu que vou, né?
Cadê? O que eu tenho mais aqui? Essa aqui é para mostrar que a vida é dura. É uma frase que eu uso muito, meus amigos conhecem, né? Alguém me fala alguma tragédia por aí, a vida é dura. Eu, botafoguense, vejo essa camisa assim e penso, a vida é dura. Vamos lá, vida que segue. Há 10 dias era o contrário. Você que achou que a vida era dura, para o meu Tiago. Porque a vida é dura. Essa questão é a questão da vida é dura. Os caras colocaram coisas da Amazônia e na bucha perguntaram assim, quem veio antes? Coloca lá o slide. Simplesmente o Enem em 2005, quer dizer, pré-reforma, na maior cara de pau, desenvolvimento do projeto Calha Norte, implementação do Carajás, criação da Sudã, surto da borracha. Aí eu vou mudar o slide e você vai ter que botar em ordem. Aí você diz, mas eu não sei isso. A vida é dura. Ô, meu amigo, na verdade, a prova ela tem a interpretação que eu fiz há pouco e te dei o mole de você matar uma questão mesmo não sabendo tanto, mas tem casos que você tem que dominar o conteúdo. E aí, eu não sei se o Márcio vai concordar com isso, mas as 4 edições do Enem pós-mudança, as questões mais difíceis de humanas, elas têm um objeto, é o Brasil. A prova do Enem nitidamente está com as questões mundiais mais por cima e no Brasil o cara te mete uma quebradeira de coco do babaçu na cabeça. Repara bem nisso. Isso também eu acho que é filosófico. Vocês sabem que se aqui fosse uma aula nos Estados Unidos, a gente estaria falando dos Estados Unidos o tempo todo, porque é isso que o americano faz. Eles estudam a história dos Estados Unidos e a geografia dos Estados Unidos e sabem tudo daquilo e sabem pouquíssimo do mundo, para não falar outra coisa. Aqui no Brasil, a nossa aula de Geografia e História Mundial, ela é muito mais simpática ao aluno. Eu confesso também que eu também prefiro dar aula mundial, eu tenho que mudar isso, porque a gente acaba fazendo uma aula de Brasil meio descritiva, a gente acha chato falar das regiões e tal. Eu não posso comprovar o que eu vou falar, mas eu tenho a impressão que alguém decidiu que a educação de geografia, pelo menos, vai ter que mudar no país e que o brasileiro vai ter que saber mais geografia do Brasil. Porque o que eu tenho visto nas edições é que as questões mundiais são mais superficiais e as questões de Brasil amigo, tem que saber aquilo ali. E nós, infelizmente, ignoramos o território brasileiro. A gente não tem nem a percepção de como é que esse país é bizarramente importante no mundo. Engraçado, você quer criticar, sei lá, a Alemanha, chama um francês, aí ele critica. Você quer criticar o Japão, chama um chinês. Aqui não tem problema, quer criticar o Brasil, chama um brasileiro, ele vem, desanca o Brasil e joga tudo fora, porque isso aqui não serve para nada, é um problema, não é isso? É claro, isso tem a ver com uma história, que é uma história que a gente efetivamente não valoriza essas coisas. Eu tenho recomendado aos meus alunos que, de vez em quando, deem uma lidinha em sites, publicações externas. Pegou um assunto qualquer que envolve o Brasil, sei lá, estavam lá fazendo algum tipo de escuta sobre a Dilma. Além de ler no Jornal Brasileiro, dá uma lidinha no El País da Espanha. Se não for problema idiomático, pega sei lá, claro que um jornal americano não vai rolar, né? Mas pega um Le Monde, francês, dá uma olhada. É engraçado como é que o Brasil é tratado com mais respeito fora do que aqui. A gente não tem essa percepção. E qualquer um que olhe para o mapa mundi, olha assim, porra, a gente tá ali. Não preciso procurar o Brasil igual você procura a Nova Zelândia. Estava por aqui a Nova Zelândia. Ah, aqui a Nova Zelândia. Não, aí é Fiji. Aí o cara trocou. O Brasil está ali, cara. Se a gente vai chegar lá ou não é outra história. Aliás, está na mão de vocês, né? Eu já estou com 43, então para mim já está meio do caminho. Mas para vocês, você não está num país comum. Então eu vou voltar com a questão para mostrar o seguinte: é possível amanhã que a questão de Brasil te exija um conhecimento de Brasil. Mas você tem algumas saídas. Volta lá. Das quatro, cadê as quatro? Das quatro, tem uma que o Márcio e os outros historiadores deram de bandeja. Se eu vou pedir uma ordem, o que vem primeiro, pessoal? Calha Norte, Carajás, Sudã, surto da borracha. Porra, surto da borracha, que é o que você vai lembrar da aula de história, o ciclo da borracha, no final do século XIX, primeira década do XX, por aí vai. Então, começar eu sei, depois já complicou. Depois complicou
porque Sudã, Projeto Carajás e Calha Norte fica meio que embolado na nossa cabeça com várias ações do governo brasileiro. Deixa eu dar 2 dicas sobre a Amazônia para vocês, para a prova, já que eles cobrem o Brasil de maneira profunda. Primeiro, pense em 3 Amazônias, seja em história, seja em geografia. 3 Amazônias de história, uma até a ditadura. Vem lá de trás, vem lá de 1616, não precisa saber o que é isso. Fundaram lá um forte, que é hoje a cidade de Belém, quem é de Belém quer saber. Você vê como é que é bizarro dar aula nesse país. Quando eu falei aqui 1616, você olhou, que cacete vai acontecer em 1616? O cara de Belém que está vendo, porra, fundação do Forte Presépio, não sabe não? A gente, não sei não. Porque isso é muito relevante para o cara de Belém e não é para a gente, talvez devesse ser. Então pega essa Amazônia de 1616 até a ditadura e é a Amazônia de pouca gente, na beira do rio, vivendo geralmente de extrativismo vegetal. A ditadura achou que não estava maneiro, que estava perigoso a gente perder a Amazônia e resolveu inventar uma nova Amazônia. Como? Criou a Sudã, que está ali, botou dinheiro para quem quisesse ir para a Amazônia, criou o Projeto Carajás, abriu rodovia, fez uma série de coisas e inventou a Amazônia de hoje. Aqui vocês são, sei lá, quantos eles são, Márcio? Uns 500 aqui? 700 pessoas. Se eu perguntar aqui quantas pessoas moram na Amazônia hoje, pouquíssimos acertarão. E eu não queria que você acertasse o número. É porque se alguém aqui falar 5 milhões, talvez tome uma cutucada e ouça assim, 5 milhões na floresta, e a resposta certa é 25 milhões. Porque a população da Amazônia brasileira é maior que a população da Austrália. Vou repetir, a população que mora na Amazônia brasileira é maior que a população da Austrália. Para você ver o quanto a gente ignora esse país. Essa Amazônia foi inventada pela ditadura. Agora, a ditadura fez um monte de cagada na Amazônia. Ao levar essa galera toda para lá, o desmatamento aumentou muito. Os impactos aumentaram muito. E a gente parte para uma terceira Amazônia, que é a de hoje, que é uma interrogação. É o que a gente vai fazer com aquela área. Qual é o projeto brasileiro para aquela região, onde a gente tem interesse econômico e, ao mesmo tempo, a gente tem preocupação ambiental. Então, em história, dá para pensar em 3. Uma pré-ditadura, uma da ditadura e uma de hoje. Em geografia, tem uma Amazônia que já está muito desmatada, infelizmente, que é a periferia da Amazônia. Tem uma Amazônia que está muito conservada, que é a fronteira lá com os nossos vizinhos. E tem uma Amazônia onde estão fazendo Belo Monte, que é mais uma interrogação. Por isso é que tem muita briga em Belo Monte. Nessa questão difícil ali, você mataria se soubesse Ciclo da Borracha primeiro, Sudã e Carajás no meio, e o Calha Norte é mais novo. Porque o Calha Norte não é uma ocupação no sentido de produzir na Amazônia. O Calha Norte é um projeto o quê, pessoal? Militar. É botar os militares na fronteira para a gente continuar mantendo o controle sobre a Amazônia. Eu concordo que é difícil, é diferente da anterior. A anterior eu acho que eu consegui fazer só no método. Aqui não tem jeito, porque a prova quer nos fazer respeitar um pouco mais o conhecimento de Brasil. Volta na tela, por favor, vê se vai assim. A primeira, na ordem, né, que a gente vai colocar agora, é a número 4. Aí depois o mais difícil era a 2 e a 3, realmente. A Sudã é anterior, a Sudã é de 66. Mas o importante ali é saber que o Calha Norte é o último. É dessa visão da Amazônia de hoje, essa Amazônia a ser conservada e protegida. Então seria 4 para a primeira, ó, vou voltar aqui, ó. 4, ela é a primeira e 1 é a última. Com isso você já matava, porque só tem uma opção com isso. Quando eu boto esse 4 e esse 1 aí, tem que ser a letra A. Ih, não marca não. E eu não vou saber usar isso não, eu vou fazer besteira, eu vou quebrar tudo. Deixa pra lá, é a letra A. Você entendeu que é a letra A. Como é que tira esse troço? Deve ser um X aqui. Tô sabendo legal, né? Ó, eu botei uns slides. Gente, eu não sou um nativo digital, eu tenho 43 anos, eu tive que aprender a lidar com isso. Vocês nasceram com esse troço na mão, então dá uma moral para os velhinhos. Então a gente está aprendendo esse negócio, vai lá, curtiu. Outro dia alguém reclamou comigo que os professores estão todos rindo na foto do QG e eu não estou rindo, né? Gente, a vida é dura, entendeu? É o que eu falo. Mas olha só, vamos lá, tem um mapinha. Que mapinha é esse? Isso é a Amazônia. Isso é um monte de rodovia na Amazônia que a ditadura fez. Sabe por quê? A ditadura queria ferrar a Amazônia? Não. Ela queria ocupar a Amazônia, cara, com medo de perder aquele território.
O momento atual já é um momento distinto. É um momento que tem esse projeto, que é o Projeto Carajás, que tem economia, que tem o dinheiro? É. Mas é um momento também, olha só, gente, tem minério de ferro pra cacete ali no sudeste do Pará. Como é que eu abro mão dessa riqueza? Ao mesmo tempo, pensa nessa imagem para a Amazônia. Nossa, mas nós somos terríveis, hein? Muito bem. Alguém ouviu falar sobre a polêmica atual sobre o gás do xisto? Que os Estados Unidos, historicamente, o maior importador de energia do mundo, está dizendo que vai virar autossuficiente daqui a 7 anos, que não vai depender mais de importar energia. Aliás, nem vieram comprar nada aqui no pré-sal. Repararam que eles nem vieram? É porque eles não têm interesse? Bom, é porque aparentemente o americano não vai precisar de importar energia. Depois você procura como é que eles produzem gás do xisto e vê os impactos ambientais que estão acontecendo lá. Não é justificar o governo brasileiro, mas isso é uma questão mundial. Você coloca o interesse econômico e impacta a natureza. Ou você tem regras muito duras, ou você acaba tendo problemas, como ali. Agora, o que não dá para negar é, na Amazônia, o Brasil quer controlar a fronteira. Cadê? Olha lá. Ó. Sabe aqueles bonequinhos ali, bem na fronteira? Aquilo ali são tropas do Exército. Agora, também não é moleza, não. Quem tem parente militar aí sabe como é que é isso. O que é você tentar controlar uma fronteira de milhares de quilômetros de extensão? E é um país que não somos os Estados Unidos por um lado e não somos a Bolívia por outro. Quer dizer, não somos tão fortes nem tão fracos. E aí fica numa posição meio... Para onde a gente caminha com esse troço, né? Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui, senão vou me perder toda. Essa aqui é muito maneira. Joga aí. Isso aí saiu num simulado do INEP. Assim que veio o novo Enem em 2009, todo mundo desesperado, o que vai ser o Enem? Eles lançaram umas questões que seriam moldes. Isso é um desenho de um artista uruguaio. Não sei se você reconhece a América do Sul. Talvez você tenha dificuldade porque ela está, entre aspas, o quê? Ao contrário. É claro que isso está errado, ela não está ao contrário. Porque se a Terra é uma esfera, no universo não tem em cima e embaixo. Mas nós nos acostumamos a ver o mundo como? Pelo olhar de quem? Do europeu. A gente é acostumado a ver a Europa lá no norte e nós embaixo. E aí esse cara, volta lá, botou esse desenho bem maneiro, com direito a um solzinho e tal. E aí você tem a linha do Equador embaixo e o trópico em cima. O norte embaixo e o sul em cima. E ele explica por que ele fez isso. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 41, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: quem e com que interesse dito que é o norte e o sul? Defendo a chamada Escola do Sul porque, na realidade, nosso norte é o sul. Eu não estou dizendo que o norte é o sul, o nosso. Porque eu moro no sul. Eu respeito que o canadense continue achando que é aquilo ali. E o alemão, mas eu achar igual a ele, olhar para o mundo com os olhos dele, não é pensar livremente. Isso é uma marca do Enem, hein? Olhar sempre as coisas pelo outro lado. O livre pensar. Então, nosso norte é o sul. Cadê? Não deve haver norte senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. Para mim está muito claro, desde que você não ache que o mapa mundi é o mundo. Aquilo é um desenho do mundo. É uma maneira de ver o mundo. Eu volto já na questão, só para te mostrar o que eu quero dizer. Isso é uma maneira de ver o mundo. Ah, não, professor, isso é o mundo. Estou vendo tudinho. Ó. Cadê a Nova Zelândia? Procura a Nova Zelândia lá no cantinho. Isso é Eu duvido que o professor da Nova Zelândia use esse mapa. Imagina, eu sou um professor da Nova Zelândia. Gente, somos neozelandeses, moramos aqui, ó. Pô, o aluno da Nova Zelândia, pô, nós somos uma merda mesmo. Eu moro lá no cantinho do planeta, pô. Entendeu? Eles devem ter lá um mapa que estão no meio, sei lá, com um círculo, umas luzes, aqui, tá aqui. Entendeu? Não sei como é que é. Isso é uma maneira de enxergar o mundo. É a única maneira? Volta lá rapidinho. É a única maneira, é a única maneira, é a única maneira. Mundo, sim, e... O que é isso aí? Símbolo da ONU. Ah, que maneira, é o desenho. Do quê? Do mundo, né? Me deu vontade de falar um palavrão, mas eu não vou falar, não. São os bons caras, né? Esses malucos da ONU. Porque isso é uma maneira... Cadê o mundo? Cadê o mundo? Aí...
Alguém não procura Nova Zelândia, esquece, era só um jeito de chamar você a essa percepção. Esquece a Nova Zelândia. Isso é o mundo visto por onde? Por cima, pelo Polo Norte. Eles resolveram, a ONU tem que representar o planeta, está lá em Nova York, mas vai representar o planeta. Resolveram mostrar o mundo por onde? Por cima. Mandaram bem ou mal? Mandaram bem. Mandaram mal pra cacete, porque nós estamos pé da vida com eles. Mas para a estrutura da ONU, eles mandaram bem. Porque lá tem 5 países que têm direito ao quê? Vetar qualquer decisão. Estados Unidos, Rússia, era a União Soviética, Inglaterra, França e China. Os 5 ficam em que hemisfério? Norte. Então esse símbolo canalha, porque isso é um símbolo canalha, ele representa como o mundo é desigual. Porque você, volta uma última vez no símbolo da ONU, por favor. Porque você vai ver os países da Europa, os Estados Unidos, a China, bem representados. Olha a África caindo da imagem, a gente também, tadinha. A Nova Zelândia está lá em cima, ó. Ninguém nem vê. Porque essa é a realidade do mundo. Isso é uma maneira de ver. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, gostei mais dessa. Pô, achei tão boa essa. Essa é tão legal. Por quê? Está acabando? Vou fazer rapidinho. Essa é legal por quê? Porque a nossa maneira, ela não está certa, mas é a maneira que nós podemos ver, porque é a percepção brasileira. Sacou? E aí você mata a questão, mas brincando, olha lá. Vê se você não vai matar. O referido autor no texto, imagem acima, privilegiou a visão dos colonizadores da América. Não, porra, o colonizador está vendo de cima para baixo. Ele inverteu, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo, resgatou a imagem da América como centro do mundo. Gente, nós não somos o centro do mundo. A proposta é, não há um centro do mundo. O centro do mundo depende de quem você é, como você olha. Defendeu a doutrina Monroe, pô, aí viajou, né? América para os americanos, isso era para eles. Propôs que se fosse o Sul chamado de Norte e vice-versa. Pessoal, parece B ou parece E. O que você escolhe? É a B de bola. Ele não propôs que o Norte seja Sul, Sul seja Norte. Ele falou, para mim, eu, como uruguaio, eu vejo o mundo dessa maneira. É uma questão muito bacana, sabia? Dá para fazer uma aula de 1h30 só disso aí, da maneira como você enxerga as coisas. Como eu só tenho mais 7 minutos e o Rafael está com uma cara... Sim? Perguntas também? Então podemos direto agora? As de casa, tá bom. Uma última questão aqui. Eu não sei. Eu não sei o que é. Porra, tá maluco? Tá acabando. Olha só. Então, pessoal, o fenômeno da Ilha do Calor... Ah, já chegaram. Então, vamos aqui, eu já fui... Muito obrigado, viu? Seja a ordem. Nhonho. Ah, meu irmão, aí já complicou. Uberlândia, a primeira pergunta, gente. Vamos lá. Como a mecanização do campo influenciou no desemprego estrutural das cidades? Eu não estou conseguindo falar seu nome. Talvez seja Tarnier. Se não for, fica chateada não, tá? É que eu sou muito ruinzinho mesmo, não sei direito. Mas a tua pergunta é muito boa. Por quê? Vamos lá, galera, rapidinho. No momento que você mecaniza no campo, você força o quê? O êxodo rural. Quando o cara vem para a cidade, a tendência é que a cidade enche. E aí o desemprego na cidade aumenta. Então, Tarnier, vou tentar assim, tá? Me perdoe qualquer erro. A tendência é que a mecanização do campo cause um inchaço na cidade e, com isso, desemprego maior na cidade, desigualdade maior. Lucas Mendes, a globalização é uma causa ou uma consequência dessa integração tecnológica? Ô Lucas, globalização é uma palavra bonita que foi inventada em 88 no mercado financeiro americano e que nos anos 90 virou modinha e todo mundo fala sem saber direito do que estão falando. Isso é globalização. Essa globalização, que é uma modinha, porque ela representa qualquer coisa que as pessoas queiram dizer do mundo atual, ela é uma consequência da inovação tecnológica. Mas, Lucas, a gente é muito polêmico e humanos, a gente gosta de criticar as coisas. Então, a gente acha que a tecnologia não fez a globalização. A gente acha que a tecnologia permitiu a globalização. O que faz a globalização é o desejo do empresário de atuar mundialmente. A tecnologia permite. Tá bom? James de São Paulo, a tecnologia pode de alguma forma gerar ou levar o mundo a mais uma guerra mundial ou conflito entre vários países? James, eu não posso tanto, tá? Eu não tenho esse poder. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nunca mais vai ter uma guerra entre grandes potências.
Essa é a minha opinião. Imagina, está sendo filmado isso, eu posso dar com os... Amanhã começa uma guerra China e Estados Unidos e eu me enfio dentro de um bueiro, né? Mas eu acho que nunca mais vai ter uma guerra entre grandes potências. Vai ter guerra contra a Geórgia, vai ter invasão do Iraque, do Afeganistão. Por que eu acho isso, pessoal? Porque a economia está tão integrada, amigo. Como é que o americano vai atacar a China? Opa, não acerta ali não, por favor, general, porque ali estão fabricando o iPhone. Entendeu? Então é difícil imaginar uma guerra entre grandes potências com economias tão integradas. Clara, ilhas de calor e inversão térmica são fenômenos somente urbanos? Olha, ilhas de calor sim, inversão térmica não, e aí você me permite fazer a última questão, que é a questão 4. Em 3 minutos eu faço. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais... Segura aqui para mim, cara, por favor. Muito obrigado pela gentileza. Mais marcante das modificações das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo... Peraí. Ilha de calor, pessoal, é a área urbana ser mais quente que a área vizinha. Não é aquecimento global, é diferente a escala. Aquecimento global é o planeta. Ilha de calor, esse nome ilha é para dizer que um lugar ali aqueceu. Por que a área urbana tende a ser mais quente que as áreas vizinhas? Porque a área urbana tem menos vegetação e a vegetação é um elemento que tende a retirar calor, temperatura. Porque a área urbana ela tem um solo muito asfaltado, cor preta absorve mais luz ou reflete mais luz? Se absorve a luz, irradia o quê? Calor. Não falei que a geografia brinca com tudo? Eu saio da geografia e vou na física. Na verdade, se a cor é preta, a luz é absorvida. Se ela é absorvida, você passa a irradiar calor. Aquece. Numa área urbana, você tem muitos prédios e o ar circula menos, e com isso a temperatura tende a ser maior. Como essa é a pergunta de ilha de calor, coloca lá as alternativas. O que justifica? A pergunta era assim, né? O texto exemplifica importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Por que tem ilha de calor? Reconstrução do leito original do curso d'água canalizado. Sempre que você reconstrói alguma coisa, volta para o original, você minora o problema. Eu tenho que mostrar alguma mudança. Pessoal, a prova não vai meter o pau na tecnologia, mas nas questões de meio ambiente, ela vai buscar uma harmonização. Então, geralmente, quando você altera uma condição original, você gera impactos. Dica que eu já dei numa daquelas rapidinhas ou numa das questões. Evita proibir, impedir, não costuma ser o gabarito nas questões de meio ambiente. O Enem gosta de desenvolvimento sustentável, pessoal. O Enem vai ter a foto da Marina Silva, assim, para você olhar. Vai ser meio assim, harmonizar, equilibrar, tem lugar para todo mundo, entendeu? É assim. Ele vai buscar a ideia do equilíbrio, é coexistir o interesse econômico com a preocupação ambiental, tá? Então, volta para cá. Pelo uso de matéria com alta capacidade de reflexão. Alguém de física podia me ajudar. Se eu tenho capacidade de reflexão, não vai esquentar, vai voltar a luz. A questão não é a reflexão, é a absorção da luz. Por isso que não é AC. Pelo processo de... Eles foram maus, hein? Eles foram maus. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Esse é o gabarito, mas seria muito mais fácil se, em vez de impermeabilização, tivesse escrito asfaltamento. Porque a impermeabilização costuma ser com concreto e asfalto. Se tivesse com asfalto, era mole, pô. Cor preta absorve luz. Os filhos das mães botaram impermeabilização. E aí complicou um pouco a vida. Mas ao impermeabilizar, inclusive com asfalto, eu mudo o processo de reflexão e radiação de calor e a cidade fica mais quente. Tá? A letra E, só para eliminar, está acabando o tempo ali, pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. Bom, isso aí não gera a ilha de calor. O que gera a ilha de calor é um conjunto de coisas. Bom, pessoal, me enrolei um pouco com o tempo aí, mas obrigado aí pela presença de vocês. Eu fico feliz sempre ver essa galera correndo atrás. A gente... Ih, cacete. Ah, não, é a pergunta. É a pergunta que vale aí o que vale? Vale o iPad. Não é a pergunta? É a pergunta, gente. Cadê a pergunta? Desafio. É só para cá, hein? Só vale para cá. Cadê? Ele vai colocar uma pergunta. Eu posso responder? Se eu puder, eu levo essa parada, não? Não posso. Foi eu que fiz a pergunta? Não pode, não.
Vai aparecer a pergunta, fiquem calmos, a pergunta já está aparecendo, e aí, o primeiro que corre aqui, responde no microfone e leva. Falou? Mas olha a vergonha, que se errar eu vou humilhar em praça pública. Também tem isso. É aqui. Ah, tá aqui. Foi. Uma parte expressiva, vamos lá, uma parte expressiva do território brasileiro é marcada pelo domínio do clima tropical típico, com 2 estações bem definidas. Um período úmido, de outubro a março, e uma estação seca entre abril e setembro. Chove mais de outubro a março, menos de abril a setembro. No entanto, uma unidade da Federação Brasileira possui aproximadamente metade do seu território com esse domínio climático, mas as chuvas são mais intensas entre maio e setembro. Tem uma unidade da Federação Brasileira que tem exatamente esse clima, mas chove mais de maio até setembro, chove mais no meio do ano. Quem responder a unidade da Federação leva o iPad. Vem, corre aqui, vem cá, parte. Ou outro qualquer, que chegar primeiro, vem. Quem chegar primeiro, vem maluco. Foi. Faz a fila, vem cá, se ela errar, tu vai. Peraí, aguenta aí, tem chance. Dividido? É. Chove mais de maio a Unidade setembro. da Federação. Ó, faz fila que tem chance. Eu tô com vergonha. Então vai, fala. Só um minuto. Ali, ó. Cadê a pergunta para ela? Unidade da Federação chove mais de meio do ano. Vai. Vamos contar até 5, ela responde. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Eu tô com muita vergonha. Sudeste. Errado. Mato Grosso? Errado. Roraima. Levou. Fala aí, chutou ou tinha chance? Por que Roraima? Chutei mesmo. Roraima, galera, é um cagão, né? Levou, cara. Cadê? Aqui, ó. Ainda recebe um beijo da mulher. Dá um beijo, aproveita. Pô, que isso, garoto. Antes de passar, quem vem agora... só lembrar a todo mundo, meus amigos, o Brasil é gigante. Roraima está no hemisfério norte. Por isso é que chove mais no meio do ano. Beijo.